Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós fazemos contato com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Vamos falar com o Fausto sobre as repercussões do que aconteceu no domingo, os atos golpistas e as suas consequências para a economia. Fausto, as bolsas nesta segunda-feira mantiveram estabilidade, o dólar apresentou inclusive uma leve queda. Diferente dos movimentos de nervosismo desse chamado mercado, quando são anunciadas medidas que procuram enfrentar a fome no Brasil, reduzir a desigualdade, parece que atos golpistas não representam riscos para essa elite, né, para esse chamado mercado. Como é que você avalia essa mobilização ou essa movimentação do mercado financeiro e os impactos que esses atos criminosos do domingo podem causar para a economia brasileira? Então, Rafael, primeiro, acho que todos nós, como cidadãos brasileiros, as organizações, as instituições democráticas, todos responderam. Os movimentos sociais responderam, os movimentos sindicais, os movimentos institucionalizados, né, os três poderes da República, os 27 governadores. Há uma resposta muito importante, né, com relação à institucionalidade, à defesa da democracia e à condenação a esses atos que a gente assistiu em Brasília, atos lamentáveis, e que de alguma forma vai atenuando o impacto de tudo isso. De alguma forma a gente assistiu também o mundo se colocando contra a qualquer tipo de golpe, a qualquer tipo de tentativa de desestabilização da democracia no Brasil. A própria grande mídia, a gente vem acompanhando toda a cobertura, vem mostrando o quão é importante a democracia e o quão ela é estável no nosso país. Por que a gente fala tudo sobre isso? Para falar de economia, porque para falar de economia a gente está falando de previsibilidade, a gente está falando de estabilidade, a gente está falando de confiança. De alguma forma, os atos que apareceram como atos para desestabilizar o país, eles têm surtido um efeito, inclusive, contrário do ponto de vista da reorganização do nosso país. Assim, o Brasil vai saindo cada vez mais forte e a sua democracia vai saindo cada vez mais consolidada. Claramente, as instituições rapidamente reagiram a uma invasão, uma ocupação, enfim, um ataque direto à institucionalidade, e essa reação teve um impacto importante quando a gente olha para o mercado econômico em geral. Agora, isso por um lado. Por outro lado, a gente tem que olhar também que é uma semana que o governo estava montando o seu governo, ainda está montando, alguns ministérios ainda estão tomando posse, uma série de secretarias e segundos, terceiros escalão estão sendo construídos ainda, e tem uma política toda a ser implementada. E é claro que tudo isso, inclusive com uma intervenção federal na segurança do DF, ele de certo modo atrapalha essa movimentação toda. As prioridades também mudam rapidamente, né? Você saiu de uma prioridade que era a implementação de um novo governo, a entrada de um novo governo, a reorganização de todas as áreas desse governo para ter que resolver uma questão emergencial, urgente, de defesa da democracia, defesa da institucionalidade. Então, o que a gente assiste também é um atraso um pouco em todas as questões que estavam sendo encaminhadas. Um exemplo é a própria discussão do salário mínimo, que era para ter sido discutida essa semana, e ela ainda vai ficar colocada para o próximo período, até porque as prioridades hoje se voltam para a questão da defesa da democracia. O conjunto da sociedade está, de certo modo, alinhado na defesa da democracia, a economia brasileira está andando comumente, a ordem no país foi restabelecida, e de alguma forma o que a gente assistiu foi mais um capítulo deplorável aí do final do governo anterior, dessa horda bolsonarista que de alguma forma questiona a estabilidade do nosso país. Agora, Fausto, a reação dos países, enfim, dos parceiros brasileiros, parceiros comerciais do Brasil e dos governos desses países de apoio à democracia contra esses atos golpistas, também revelam uma vontade
se é que a gente pode chamar de vontade, desses investidores, desses capitalistas, de colocar dinheiro no Brasil. Um país que tem instabilidade política não é um país seguro para investimento. Você acha que essa reação também demonstra a vontade desses países de voltarem ao Brasil com investimentos duradouros, não de especulação, como a gente vem acompanhando nos últimos tempos na Bolsa de Valores, por exemplo? Então, Rafael, o Brasil é uma democracia importante, a maior democracia da América Latina, uma das maiores democracias do Hemisfério Sul, né, uma democracia importante do ponto de vista ocidental, e o que a gente assistiu do ponto de vista do conjunto dos países, tanto na América Latina quanto na Europa, Estados Unidos, América do Norte como um todo, foi um efetivo apoio, né, às institucionalidades, ao que o governo vem implementando do ponto de vista da reação a essa extrema-direita raivosa. De certo modo, que a gente assiste, né, inclusive pautas foram abertas muito rapidamente, vocês vão ver que muito rapidamente, provavelmente o presidente Lula vai estar correndo o mundo, conversando com os grandes líderes mundiais. Isso tudo tem a ver também com uma necessidade do mundo se contrapor essa onda de extrema-direita radical, dessa extrema-direita autoritária, golpista, que começa a avançar não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. De alguma forma, a gente está assistindo, sim, uma reação do mundo ocidental, do mundo democrático, no entorno de combater esses movimentos. Como é que isso vai se desdobrar para a economia? É claro que isso vai depender muito de muitas coisas que vão acontecer no próximo período, e é óbvio que tem disputas de interesse, disputas de nações, tudo está em reconstrução. Vamos lembrar que no pós-pandemia, nós estamos de fato adentrando o chamado século XXI, que é um século que está se constituindo ainda, e a gente ainda está tateando para ver como é que esses reposicionamentos aí de poder vão ser estabelecidos. Foi importante também o apoio da China ontem em relação ao governo brasileiro, ou seja, você tem aí os dois grandes blocos, né, os dois grandes países apoiando a democracia brasileira. Tudo isso enfatiza que a gente caminha para um apoio maior e portas abertas para a discussão. Agora, é claro que pautas, por exemplo, como a questão do meio ambiente, a mudança da pauta do atual governo, né, a entrada, né, de uma pauta positiva em relação ao meio ambiente vai alterar sensivelmente a possibilidade de investimento no Brasil. É claro que a visão também que o Brasil tem de paz, a visão que o Brasil tem de como se alinhar com as democracias no mundo, tende a alterar essas relações. Tudo isso vai se envolver também no fluxo de comércio. Um fluxo de comércio que, é claro, se o Brasil ampliar aí a sua distribuição de renda, melhorar a vida dos mais pobres, apoiar investimentos, o Brasil é um país que carece de muito investimento, pode sim atrair investimentos significativos internacionais, em especial porque tem muito dinheiro girando a partir da guerra da Rússia, da guerra da Ucrânia. Com tudo isso, a gente espera assim que as coisas se acomodando, as coisas se reorganizando novamente, o Brasil voltando à sua normalidade, como começou a voltar já desde ontem, e de alguma forma tudo isso possa colaborar aí nos próximos meses para que as coisas vão se encaminhando para um caminho bastante diferente do caminho que o Brasil vinha trilhando até o final do ano passado. Agora, Fausto, voltando para a realidade brasileira, esses atos criminosos desses bolsonaristas que ameaçaram de novo o bloqueio de estradas, inclusive bloquear também as entradas de refinarias, esses movimentos efetivamente causam prejuízos para a economia ou causam bloqueios de circulação de dinheiro, enfim, das mercadorias, da riqueza no Brasil. Quando você tem um motivo, por exemplo, a defesa de direitos trabalhistas ou a reivindicação de salários, por exemplo, a gente consegue entender. Agora, quando você faz esse tipo de movimento para reivindicar ditadura, não há a menor possibilidade de concordar com isso, né, Fausto? Sem a menor condições, né? Nós estamos falando de coisas muito diferentes. Seja movimento de trabalhadores, sejam movimentos de empresários que vão reivindicar algo ao governo, é normal, a sociedade civil funciona desse jeito, ela precisa colocar assim suas pautas, e para colocar suas pautas ela coloca assim a sua cara na rua, isso faz parte do movimento democrático. É completamente diferente, é um movimento que primeiro não tem pauta, a pauta é derrubar o governo, a pauta é simplesmente dar um golpe de Estado. Isso, na verdade, é um movimento criminoso, é um movimento previsto, inclusive, tanto na nossa Constituição quanto no nosso Código Penal,
que precisa e deve ser criminalizado. Nós estamos falando agora claramente de um movimento de golpe de Estado. As mensagens aí que hoje a imprensa está divulgando vai mostrando que existia sim uma ação articulada, e essa ação articulada deveria tomar os 3 poderes, depois bloquear estradas, tomar refinarias, parar a economia do país, num claro movimento de tomada de poder. É golpe de Estado, é crime grave, e precisa os seus responsáveis, os seus mandantes, os seus financiadores serem punidos. Isso não há a menor dúvida. É fundamental, inclusive, para a própria institucionalidade, para a própria garantia da estabilidade no Brasil, tanto da estabilidade política, mas também da estabilidade econômica, que os responsáveis sejam criminalizados. É óbvio que precisa saber como que isso vai acontecer, todo mundo tem direito ao julgamento, todo mundo tem direito à ampla defesa, mas não há a menor dúvida que quem é culpado por tudo isso, quem incitou tudo isso, precisa ser responsabilizado, uma vez que a democracia é um valor econômico, é um valor social e é, acima de tudo, um valor moral de uma sociedade que vem se construindo a duras penas para manter e fortalecer a sua democracia. Fausto, para a gente terminar, na reunião de ontem do presidente Lula com os governadores e representantes desses governadores que não puderam comparecer em Brasília, o presidente Lula lembrou que no primeiro momento ele queria chamar esses governadores para que eles apresentassem os 3 principais projetos que pudessem reativar as economias nos seus estados. Esse movimento de caráter golpista que aconteceu no domingo em Brasília pode ajudar a unificação de todos esses governadores e eles efetivamente apresentarem projetos que possam, a partir dessa união contra esses riscos à democracia, voltar a reativar a economia e trazer mais tranquilidade para os trabalhadores nos seus estados? Rafael, a gente espera que sim, acho que esse é o grande anseio de todo mundo. Todos os governadores, o presidente da República, o Congresso, que vai assumir agora em fevereiro, estão no início do seu mandato. Nós estamos aí com pelo menos 4 anos aí de mandatos eleitos que tem a tarefa, né, que tem a missão de reconstruir o nosso país do ponto de vista das obras, do ponto de vista do projeto, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da educação, da saúde, e é importante que isso coloque em marcha um novo Brasil, um Brasil muito diferente do que vinha antes. Agora, é claro que a gente sabe que há disputas políticas, há visões de desenvolvimento muito diferentes entre aquele conjunto de governadores que estavam ali sentados, mas está aberto o diálogo, e o diálogo ele é fundamental no processo democrático para encontrar o melhor caminho para o nosso país. Não há a menor dúvida que este é um momento de unidade, é um momento que as instituições, tanto da sociedade civil quanto das instituições políticas, estão organizadas e estão alinhadas em prol da defesa da democracia e do investimento e da melhoria de vida da população brasileira. Acho que essa é a grande sinalização, a grande resposta que o atual governo, né, que os atuais governantes e a classe política pode e tem que dar em relação a tudo o que aconteceu no domingo, é colocar o Brasil num outro patamar, é mudar a rota que o Brasil vinha. Os golpistas, na verdade, querem enfatizar e querem radicalizar o modelo anterior. Na verdade, o que nós temos que mostrar é que a democracia, o diálogo, a possibilidade do investimento, tudo isso melhora nesse espaço de mais tranquilidade, nesse espaço de menos conflito, nesse espaço de grandes diálogos, que é o que foi caracterizado, essa frente ampla que elegeu o presidente Lula para mais 4 anos de governo. É um governo que começa tendo que enfrentar esses radicais aí em relação a golpistas, né, que a gente assistiu no domingo, mas que de alguma forma isso tende a unificar o nosso país na direção de um Brasil mais livre, um Brasil mais democrático e um Brasil mais justo para todos nós. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, um abraço para você, boa semana e a gente volta a se falar. A gente volta a se falar, Rafael. Bom dia a todos novamente. Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual.